Continuando a nossa leitura do livro Painéis da Obsessão, por Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Medidas profiláticas para obsessões. Quando chegamos à enfermaria, onde for alojado um novo paciente, o Dr. Vasconcelos muito atentamente procurava reanimá-lo de uma síncope sofrida momentos antes, em razão de uma brutal hemoptise decorrente do agravamento da enfermidade com o transporte incômodo de que fora objeto. Tratava-se de um homem desgastado, com tipologia do tísico, ou seja, da pessoa que tem tuberculose tradicional, vítima da soez doença e de fenômenos e de fatores outros socioeconômicos que contribuíam para o seu mais célere deperecimento orgânico. Deveria estar com 35 anos aproximadamente, apesar da aparência envelhecida e debilitada. O médico aplicou-lhe uma substância estimulante endovenosa e outra para refazer-lhe as forças, providenciando colocação de soro fisiológico e sangue. Lentamente, o recém-chegado, transpirando em quantidade, recobrou a consciência ainda pálido, sobre visível emoção. Neste comenos, vimos chegar a irmã Angélica, que se acercou, saudou-nos, encarou o doente, como penetrar-lhe o mundo interior, indevassável a uma observação menos acurada. Graças a Deus, respirou aliviada. Ainda é possível auxiliar o nosso Valtércio. Ato contínuo, conclamou-nos a oração silenciosa, recorrendo ao auxílio psicoterápico do dedicado Bernardo, que o acudiu com passes de dispersão fluídica, a princípio, para logo depois, em movimentos rítmicos circulares, objetivando a área cardiopulmonar, revigorá-lo com energias especiais. Observação. Atentemos. Assim como Argos, o paciente está encarnado. O atendimento é físico, o soro e o sangue, e espiritual, os passes energizadores. Quer dizer, estão aqui duas equipes. A equipe médica encarnada, aplicando soro, aplicando sangue, e o atendimento espiritual, dando passes e energizações. Eu sei que o texto às vezes deixa a gente na dúvida, mas tem sempre explicações. Continuando. A esse momento, o soro lhe estava sendo colocado, e quando terminou o concurso espiritual, podia notar-lhe os sinais de refazimento sobre o pálio de um sono restaurador e tranquilizante. O médico demonstrou satisfação ante o efeito do remédio de urgência, sem perceber a interferência oportuna e segura que procedia do nosso campo de ação, ou seja, do campo espiritual. A transmissão de força fluídica e a absorção pelo doente das energias canalizadas pela oração constituíram-lhe um momento de alta carga de recursos terapêuticos a estimularem os campos vitais encarregados de aglutinar e fomentar o surgimento das células para o milagre da saúde. Agora ele repousará, assevérou o benfeitor espiritual, e isso lhe fará muito bem. Mesmo em face da gravidade do seu estado de saúde, poderemos tentar dispersar-lhe socorros, liberando-o mesmo que parcialmente da conjuntura espiritual negativa que o estiola. À noite, tomaremos providências a esse respeito, em hora que informaremos aos amigos. Isso assinalado, afastou-se para os seus séries habituais. Ficamos Dr. Lustosa, Bernardo e nós, que fazíamos o estágio de aprendizagem. A informação de que Valtércio padecia de perturbação espiritual colheu-me de surpresa, em razão de não haver percebido qualquer entidade perniciosa no seu campo de irradiação perispiritual, o que me significava pequena capacidade de penetração neste mundo complexo da mente e da vida. Percebendo minha perplexidade, o médico observador espontaneamente veio em meu auxílio. Valtércio expôs com naturalidade. Vem de um processo penoso na área espiritual, que agora assume proporções gigantescas pela desarticulação dos equipamentos orgânicos, ou seja, está doente. A doença que se lhe alojou
há cerca de 2 anos, alcança o seu clímax em razão da falta de recursos médicos e alimentares que pudessem deter no momento próprio. Acossado por problemas domésticos, fez um quadro de pessimismo mental e, com a desarmonia que se lhe instalou, corrosiva, passou a desferir vibrações deletérias que completaram o desajuste e destruição das frágeis reservas físicas, permitindo-lhe a instalação de virulência devastadora da tuberculose pulmonar. Mais uma vez, meus amigos, está assinalado que a nossa vibração mental ajuda ou atrapalha a nossa saúde. Então ele entrou em desarmonia, vibrações deletérias, de pessimismo. Isso ajudou a ele piorar o quadro. Continuando, sem dúvida que o quadro das aflições atuais faz parte da sua pauta de evolução como decorrência inevitável das suas atitudes malsãs em outras vidas. Nessa conjuntura, desempenha um papel de relevo a presença de ferrenhos adversários desencarnados, destacando-se um imperioso cobrador que logrou imiscuir-se em sua vida, terminando por imantar-se a ele e subjugá-lo em violenta vampirização de forças, de tal modo pertinaz que se justapôs à massa física, uma quase simbiose parasitária que o condena à desencarnação imediata, caso não receba competente resistência. Desejando mais instruir-me a respeito das sutilezas de insuspeitáveis comportamentos dessa natureza, encorajei-me a indagar. Qual o mecanismo dessa parasitose que se agrava até chegar a um estágio tão avançado? Responde o doutor. É semelhante ao que ocorre no reino vegetal, argumentou com imagem simples e clara, em que o parasita se aloja em qualquer parte do receptáculo que lhe recebe a invasão, aí começando a absorver a seiva que o nutre e o desenvolve, propiciando um crescimento que constringe o hospedeiro com raízes vigorosas e, por fim, penetrando-lhe a intimidade, mata-o pela absorção da vitalidade, sobrepondo-se dominador. No ser humano, inicialmente, o hóspede espiritual, movido pela morbidez do ódio ou do amor insano, ou por outros sentimentos, envolve a casa mental do futuro parceiro, a quem se encontra vinculado por compromissos infelizes de outras vidas, o que lhe confere receptividade por parte deste, mediante a consciência de culpa, o arrependimento desequilibrante, a afinidade nos gostos e aspirações por ser endividado, enviando-lhe mensagens persistentes em contínuas tentativas telepáticas, até que sejam captadas as primeiras induções, que abrirão o campo das incursões mais ousadas e vigorosas. Digamos que este é um período em que se aloja a semente parasita na planta descuidada que ele passa a alimentar a germinação com seus recursos excedentes. A ideia esporádica, mas persistente, vai se fixando no receptor, que de início não se dá conta, especialmente se possui predisposição para a morbidez. Se dotado de imaturidade psíquica, quando se compraz por cultivar pensamentos pessimistas, derrotistas, viciosos, passando à aceitação e ampliação do pensamento negativo que lhe chega. Nesta fase já está instalado o clima de obsessão, que, não encontrando resistência, se expande, porque o invasor vai se impondo à vítima, que o recebe com certa satisfação, convivendo com a onda mental dominadora. Ao largo do tempo, o obsidiado se aliena dos demais objetivos da vida, permanecendo em fixação interior do pensamento que o constringe, cedendo-lhe na área da razão, do discernimento, deixando-se desvitalizar. Quando se infiltram as forças do hóspede na seiva psíquica do anfitrião, o desencarnado igualmente cai na armadilha que preparou, porque passa a viver as sensações, as emoções, experimentando os conflitos do seu subjugado, estabelecendo-se uma interdependência entre as duas entidades. Nesse estágio, raramente fica a ligação apenas no campo psíquico, porque o invasor assenhoreia-se das forças físicas do paciente, através do perispírito, humanizando-se outra vez, isto é, voltando a vivenciar as conjunturas da realidade carnal.
O hospedeiro enfraquece, enquanto o hóspede se abastece, facultando a instalação de doença no corpo somático ou a piora delas, caso já se encontre enfermo. A simbiose se transforma também numa obsessão física, porque o desencarnado adere à câmara orgânica, explorando-lhe a vitalidade, acoplando-se aos fulcros perispirituais da criatura encarnada em doloroso e destruidor conúbio. É como quase, meus amigos, como se fosse um corpo com dois espíritos. Mas isso é uma obsessão. Mas o resultado é como se assim fosse. O afastamento puro e simples do agente obsessivo normalmente produz a desencarnação do paciente. Isso já nos foi apresentado e ensinado em livros anteriores. Quando a obsessão é tão profunda, se você tira o obsessor, a pessoa morre. Isso precisa ser lento e gradual. O obsessor precisa querer sair, não pode ser a força. Então, eu vou repetir e continuar. O afastamento puro e simples do agente obsessivo normalmente produz a desencarnação do paciente, que lhe sofre a falta e, porque desfalcado de energias mantenedoras da vida fisiológica, rompem-se-lhe os laços que atam o espírito à matéria, advindo a morte desta. Por sua vez, o indigitado obsessor tomba, carregado do tônus vital que foi usurpado, em um processo parecido à nova desencarnação, que o bloqueia temporariamente ou o leva a uma hibernação transitória. Olha que coisa profunda estamos aprendendo aqui com este capítulo. Todo aquele que defrauda a lei sofre as consequências do ato arbitrário, que por sua vez se converte em automático agente punitivo, levando o infrator ao reajuste. Eu não podia negar que havia muita lógica na explicação, cada vez mais compreendendo a justeza do conceito sobre a consciência tranquila, ilibada, sem vinculações negativas com a retaguarda nem processos mirabolantes perturbadores para a frente. À parte os fatores kármicos, preponderantes ou propiciatórios, aduziu o Dr. Arnaldo, os processos obsessivos se instalam porque os espíritos imaturos não se esforçam por adquirir uma capacidade doadora, conforme chamam os psicólogos, oblativa, ou seja, voluntária, saindo de si para oferecer, para dar-se, gerando relacionamentos afetivos duradouros, simpáticos, que produzem bônus de valor moral e de paz. O ser humano nasceu para amar. O espírito é criado para amar. Os estágios iniciais infantis, pelo egocentrismo que se faz objeto, mesmo quando se dispõe ao amor, quase sempre o avilta com as paixões subalternas. O amor, todavia, que se jaz inato em todas as criaturas, pode ser educado, desenvolvido, ampliando a sua capacidade doadora, a fim de que se possa expressar em toda pujança e grandeza. Para que tal ocorra, faz-se imprescindível que o indivíduo se desenvolva em plenitude, não somente através da área do sentimento, senão também da inteligência e da razão, amadurecendo a personalidade. Quando o amor alcança esse estágio, ele desperta amor, gera reciprocidade, inspira reações semelhantes, o que igualmente sucede quando a pessoa cultiva o ódio, a desconfiança, a insegurança, produzindo nos que a cercam sentimentos e efeitos análogos. Com uma tal capacidade interior de amar, não há como agasalhar as induções perniciosas dos perseguidos desencarnados, que são rechaçadas pelo otimismo, pela reflexão e segurança emocional. Os indivíduos tornam-se presas fáceis dos seus antigos comparsas, tombando nos processos variados de alienação obsessiva, porque além de se descurarem da observância espiritual da existência, mediante atitudes salutares, comportamento equilibrado e vida mental enriquecida pela prece, pela reflexão, não
se esforçam por libertar-se dos aborrecimentos e problemas desgastantes mediante a aplicação dos recursos físicos e especialmente dos mentais, por acomodação preguiçosa ou por uma dependência emotiva infantil, que sempre transfere responsabilidades para os outros e prazeres para si. São poucos ainda os indivíduos que se utilizam corretamente da razão, isto é, que tomam conhecimento, participam dos acontecimentos do mundo objetivo com o subjetivo, conscientizando-se da sua realidade espiritual. Faz-se imperioso aprender a pensar, a utilizar com sabedoria o raciocínio, extraindo equilíbrio e discernimento. Naqueles nos quais o hábito de bem pensar é fugidio ou raro, porque a mente permanece em desconcerto, rica de imagens perturbadoras, recordações de teor prejudicial, mais facilmente os parasitas espirituais encontram um campo para instalar, desenvolvendo as suas metas infelizes. A vontade disciplinada, o hábito da concentração superior, armam as pessoas para contra 1000 vicissitudes que defronta na sua escalada evolutiva. Não há milagres. Quando tal parece ocorrer, isso é resultado de muitos fatores que se conjugam, produzindo um efeito natural. Ético quem rompe com o desconhecimento das suas causas, não porém sem elas. A concentração positiva libera a mente dos clichês viciosos, próprios ou recebidos de outras mentes, como do meio onde vive, já que todos somos sensíveis ao ambiente no qual nos movimentamos. Por adaptação às ocorrências do dia a dia, as pessoas se deixam arrastar, meio dormindo, pelas correntezas dos acontecimentos, sem despertar o pensamento para que o intelecto raciocine com objetividade e discernimento, estabelecendo parâmetros do que deve e não deseja, no que não deve, mas deseja fazer. Como efeito, a preguiça mental é um polo de captação das induções obsessivas pelo princípio de aceitação racional de tudo quanto a atinge. Cabe ao ser humano que pensa dar plasticidade ao raciocínio, ampliando o campo das ideias e renovando-as com o aprimoramento da possibilidade de absorver os elementos salutares que o enriquecem de sabedoria e de paz íntima. Com o tempo, a capacidade de discernir dota-o com a aptidão da escolha dos valores que o impulsionam para mais altas aspirações, com plena libertação dos vícios de toda a natureza. Inocente como uma criança, quero dizer, sem os tormentos da insatisfação e equilibrado nas aspirações, como um sábio que já se resolveu pela conquista em harmonia daquilo que lhe é melhor. Podemos chamar a essa atitude de psicoterapia preventiva ou tratamento para as obsessões. Confesso que me encontrava extasiado na humildade do amigo discreto, havia um filão aurífero de conhecimento que variavam nos campos da psicologia e da psicanálise, da fisiologia e da terapêutica médica, com apurado senso de discernimento, numa mente clara, sem ortodoxias e aberta à contribuição do conhecimento de onde quer que procedesse. Enquanto caminhávamos pelo comprido corredor, entre as duas amplas enfermarias, arrematei o nosso diálogo com uma indagação final. Então, embora a presença inulidível da tuberculose pulmonar, Valtércio poderia ser considerado um obsediado? Caro Miranda, respondeu com bom humor, não me atrevo a pontificar com opiniões pessoais, correndo o risco de ser considerado um inovador nesse campo de estudos sérios, que ora interessa, embora com outras designações, aos nobres observadores das doutrinas da mente. Como os investigadores sinceros e meticulosos das fileiras espíritas na Terra, também não é nosso pensamento em tentar colocar na patologia de inumeráveis enfermidades físicas e psíquicas a obsessão, direta ou indiretamente. O que observamos é que, seja qual for o problema que descompense o equilíbrio da criatura, de ordem ética, psíquica ou física, em razão do passado espiritual dela mesma, em face da atual situação moral do planeta, normalmente encontramos, por leis de afinidades e sintonia mental-emocional, interferências
de entidades enfermas, perturbadoras e vingativas, sediadas além das fronteiras físicas. Sem maior receio de confirmá-lo, como teremos ensejo de comprovar, o nosso Valtércio, embora a doença que o vitima é tecnicamente um obsediado, porque Bernardo e o médico tivessem outros compromissos que não me competia atender, fiquei a meditar em formoso bosque, um tanto primitivo nos arredores do sanatório, aguardando os acontecimentos programados para aquela noite. Mais um capítulo precioso para todos nós. Meus amigos, quando Jesus disse orai e vigiai, ele está falando para a gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas tendências. Porque conforme estivermos, nós estaremos escolhendo o nosso caminho. Então temos que rir sempre, temos que resolver os nossos problemas com raciocínios lógicos. Tudo passa. E sejam quais forem os problemas, eles estão vinculados ao nosso passado. Precisamos resolvê-los da melhor forma possível. Não devemos jogar os problemas como sendo culpa dos outros. Eu sou assim porque fulano fez isso ou fez aquilo. Não tem fulano. Somos nós conosco os mesmos. Precisamos aprender, precisamos sermos adultos espiritualmente. Não é? Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil não teríamos tantos problemas dessa natureza. Mas nós já aprendemos, podemos reagir às situações e vamos fazê-lo. Rir é sempre o melhor remédio. Vamos procurar ver alegria em todas as oportunidades. Dessa forma, as dificuldades ficam mais leves. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na sequência dos nossos estudos. Abraços!